Fala aí, meu amigo concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Meu nome é Natan Piloneto, sou professor e advogado e estou aqui para te ajudar a gabaritar a Lei 12.846 de 2013. É uma lei muito importante que vai aparecer em sua prova, mas tem pontos que são essenciais e para te ajudar a matar e gabaritar este ponto, vou trabalhar a Lei 12.846 de forma não inteira, tá? A gente não vai trabalhar na íntegra, a gente vai trabalhar apenas os principais pontos, visando o quê? Visando a sua celeridade e apenas a revisão de alguns pontos em que você não lembra ou quer apenas rememorar. Perfeito? Tranquilo. Então vamos começar, a lei é bem tranquila, bem interessante. A lei é 12.846 de 2013, que é a famosa lei de anticorrupção. Deixarei disponível minhas redes sociais para se acaso você quiser acompanhar uma dica, quiser acompanhar um materialzinho, geralmente lá eu posto um negocinho para você ir acompanhando e te ajudando na preparação. Deixarei meu Instagram, Prof. Natan Piloneto, e deixarei também meu YouTube, que é Prof. Natan Piloneto. Acompanhe o canal, inscreva-se, siga, ative o sininho ali, porque vou postar diversas aulas que vão te ajudar nessa preparação, nesse momento final, nessa reta final para o concurso da Caixa Econômica Federal. Como dito, nossa lei é a Lei 2.846 de 2013 e a revisão será de forma acelerada. Primeiro ponto que vocês têm que saber está relacionado às disposições iniciais. As bancas adoram cobrar disposições iniciais. Sabe por quê? Porque as disposições que vão te guiar dentro da lei, vão dizer o que a lei dispõe, vão trazer todos os preceitos, todas as normativas, as partes intrínsecas e extrínsecas da lei, visando o quê? Visando o seu conhecimento. E nada mais que vocês têm que saber, para matar esse ponto, é saber as disposições iniciais da Lei 12.846 de 2013. O que a lei fala? O que a disposição inicial traz? Diz que as disposições iniciais tratam sobre pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A banca vai falar assim para você. A Lei 12.846 somente vai trazer atos praticados contra a administração pública nacional, vedada a administração pública estrangeira. Tá errado. Tem que ter a figura da administração pública nacional ou pode ser com relação à pessoa, à administração pública estrangeira. Então vai abarcar os dois conceitos, é um sentido mais amplo, perfeito? Outro ponto que vocês têm que tomar cuidado é com relação à responsabilidade, porque isso a banca vai cobrar de você e é o que mais cai com relação às disposições iniciais. A responsabilidade das pessoas jurídicas, elas são objetivas, na forma civil ou na forma administrativa. Você sabe a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Se não sabe, não tem problema. Vamos lembrar nesse ponto. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu tenho que demonstrar dois requisitos, a conduta e o nexo causal. Já com relação à responsabilidade subjetiva, tem que ter três requisitos, que é a conduta, o nexo causal e o dolo ou a culpa. Perfeito? Vamos anotar essas informações? Bem tranquilo, bem bacana. Como é que vai funcionar? Quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu tenho que demonstrar dois requisitos: conduta e nexo causal. Ok? Já com relação à responsabilidade subjetiva, muda um pouquinho. A responsabilidade subjetiva, eu tenho que demonstrar a conduta, eu tenho que demonstrar o nexo causal, mas não somente isso. Tem que ser demonstrado, aqui a palavrinha que vocês têm que tomar cuidado, o dolo ou a culpa. Dolo é quando o indivíduo tem a vontade, quer praticar a conduta. A culpa é um pouquinho diferente. A culpa tem que ser demonstrada através da negligência, imprudência ou imperícia. Perfeito? No direito civil e no direito administrativo, eles abarcam a dolo ou a culpa de uma forma genérica. Pode ser dolo, pode ser culpa, vai ser responsabilizado. Não faz que nem o direito penal, que aprofunda, isso aqui o indivíduo agiu com dolo, isso aqui o indivíduo agiu com culpa, não. Demonstrou o dolo ou a culpa, estou falando da responsabilidade subjetiva. Lembre, subjetiva, o sujeito, a parte interna dele. Se você lembrar disso, vixe, você vai estar na frente de muitos candidatos. Então, quando eu falo em responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade ela é objetiva, devendo demonstrar apenas a conduta e o nexo causal. Não precisa, tá? Não precisa a demonstração do dolo ou da culpa. Perfeito? Anotou esse mapinha mental? Sim? Então, bora lá. Avançando.
na lei. Lei 2.846. Pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas que a lei 2.846 trata? Primeira pessoa jurídica é as sociedades empresárias, que elas podem ser personificadas ou despersonificadas, independentemente do modelo societário ou da forma de organização. Esse ponto aqui a banca também gosta de cobrar, eles adoram. Eles falam que as pessoas jurídicas no formato de sociedade empresária despersonificadas não podem ser responsabilizados pela lei 12.846. Esse ponto está equivocado, está errado, porque as sociedades personificadas e despersonificadas poderão responder pela lei 12.846, de forma objetiva, tá? Aqui a lei ela não trouxe responsabilidade subjetiva. Perfeito? Qual que é a próxima sociedade? Sociedades simples, que podem ser também personificadas ou despersonificadas, independente do modelo societário, se é uma SA, uma limitada ou Eireli, qualquer uma das outras, não importa, e nem sua forma de organização. Será responsabilizado pela lei 12.846. As fundações também são englobadas, são abarcadas pela lei 12.846. As associações, que são entidades e pessoas, podendo ser associações de entidade ou de pessoas, sociedades estrangeiras com sede e filial no Brasil, sociedades constituídas de fato ou de direito, podendo ser definitivas ou temporárias. Todas essas pessoas jurídicas vão ser responsabilizadas pela lei 2.846 se praticar um ato contra a administração pública, perfeito? Você consegue notar que a lei 2.846 ela trouxe um sentido mais amplo, tentando abarcar o máximo de pessoas jurídicas que ela conseguisse, visando o quê? Visando a responsabilização desses indivíduos, perfeito? Perfeito. Próximo ponto que a gente vai trabalhar é com relação à responsabilidade. Responsabilidade é o que mais cai em relação à lei 2.846. As bancas adoram cobrar responsabilidade, mas eu esquematizei tudo aqui para você matar essa questão. Um ponto importante que você tem que saber é o seguinte: quando eu falo em responsabilidade, você tem que lembrar, tem a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Perfeito, até aí você já está afiado. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, estou falando da responsabilidade da pessoa jurídica. Perfeito? Perfeito. Só que tem uma regra que vocês têm que tomar cuidado. A responsabilidade objetiva, então a responsabilidade da pessoa jurídica, não exclui a responsabilidade da pessoa física, da pessoa natural. Então, posso responsabilizar a pessoa física ou a pessoa natural, mas no formato de responsabilidade subjetiva. Ok? Como é que vai funcionar? Então, pessoa jurídica, responsabilidade objetiva, não excluindo a responsabilidade da pessoa física ou pessoa natural, que aí sim vai ser a responsabilidade subjetiva, demonstrando a conduta, demonstrando o nexo causal e demonstrando o dolo ou a culpa. Perfeito? Quer dar uma olhadinha como é que eu esquematizei aqui para vocês? Bem simples. A pessoa jurídica, ela sempre vai responder na sua forma objetiva, tá? Sempre na modalidade objetiva. Vale destacar que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade da pessoa natural. A única diferença é que a pessoa natural, a responsabilidade vai ser subjetiva, demonstrando o nexo causal, demonstrando a conduta e demonstrando o dolo ou culpa. Perfeito? Ou culpa. Ok? Perfeito, galerinha. Responsabilidade da pessoa jurídica, não importa se ocorreu alteração contratual, não importa se ocorreu transformação, cisão, fusão, incorporação, vai ser responsabilizado. Aqui a banca vai falar, no caso de cisão, no caso de fusão, no caso de incorporação, no caso de alteração contratual, não vai ser abarcada a responsabilidade prevista na lei 2.846. Está errado. Falou em alteração, transformação, cisão, fusão, incorporação, tudo isso vai ser trazido e vai ser responsabilizado essa pessoa jurídica de forma objetiva. Perfeito? Tranquilo. Lembrou desse ponto? Você já está com meio caminho andado com relação à lei 2.846. Lembrou dessa parte introdutória, desse conceitozinho? Vixe, você vai estar voando na prova. Então vamos lá. Responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade da pessoa natural. Não importa se essa pessoa natural foi autor, coautor ou partícipe do ato ilícito e não importa se for dirigente ou administrador. Vão ser responsabilizados na forma subjetiva. Claro, até
o ato ilícito na medida da sua culpa. Então eles vão pegar a culpa daquele indivíduo e vão fazer a dosimetria dela para verificar o quanto de penalidade vão aplicar a ele ou a ela. Perfeito? Beleza. Avançando na lei, atos lesivos. Os atos lesivos, as bancas também gostam de trabalhar eles, mas é bem fácil, bem tranquilo. Os atos lesivos, então, estão relacionados ao seguinte: receber, prometer, oferecer, dar vantagem indevida a agente público ou terceiro relacionado, de forma direta ou de forma indireta. Isso é considerado um ato lesivo. Perfeito? Anotem esse mapinha aqui que vai te ajudar na hora da resolução da prova. Comprovadamente financiar, custear, subvencionar ou patrocinar a prática de atos ilícitos. Então, se ficou demonstrado de forma comprovada que o indivíduo financiou, custeou ou subvencionou a prática de ato lesivo, é considerado um ato contra a administração pública e vai ser responsabilizado pela Lei 2.846, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Avançando, utilizar-se de interposta, pessoa jurídica ou pessoa física, para ocultar, dissimular real interesse ou identidade do beneficiário do ato. Então eu crio uma pessoa jurídica, crio outra, vou criando um monte de pessoas jurídicas visando o quê? Visando ocultar o verdadeiro interessado pela prática daquele ato. Isso é considerado um ato lesivo à administração pública. O indivíduo também vai ser responsabilizado pela Lei 12.846. E o último ato lesivo está relacionado a dificultar ou intervir na atuação de fiscalização e investigação de órgãos, agentes públicos ou entidades, inclusive na atuação de agências reguladoras ou órgãos de fiscalização do sistema financeiro. Às vezes pode acontecer do indivíduo visar o quê? Visar a demora, visar a mora daquele ato, daquela investigação. Isso é considerado um ato lesivo, perfeito? A partir do momento que eu começo a enrolar e dificultar a coleta das informações e de documentações, eu estarei violando a Lei 2.846 e poderei ser responsabilizado pela prática desse ato lesivo. Avançando, a aplicação das sanções. Quando eu falo em sanções, é muito importante você saber um ponto relacionado a essas sanções. Essas sanções são sanções administrativas, tá? São sanções administrativas. A banca vai cobrar de você, quais são as sanções administrativas, quais são as sanções judiciais, mas você tem que saber diferenciar qual sanção é cada um, qual que a banca está cobrando de vocês. Quando eu falo em sanções administrativas, nós temos duas. A primeira é a publicação extraordinária da decisão condenatória e a segunda é a multa. Essas sanções eu posso aplicar tanto na modalidade de forma isolada ou de forma cumulativa. Como assim, professor? Eu posso aplicar apenas a publicação extraordinária da decisão condenatória e não aplicar multa. Nessa forma, eu estarei aplicando a publicação de forma isolada ou aplicar multa de forma isolada, tanto faz. E posso aplicar de forma cumulativa, posso aplicar a publicação juntamente com a multa, como duas formas de sanções administrativas. Perfeito? Beleza. Então vamos ver um pouco sobre a multa. A multa é bem interessante e bem bacana de ser trabalhada. Como é que vai funcionar com relação à multa? A multa, a regra é de 0,1% a 20%. Cuidado com as palavrinhas, cuidado com os números, porque as bancas gostam de trocar. Aqui a banca vai falar que vai ser de 1%, tá certo? Não, é de 0,1%. A banca joga 5%, tá certo? Tá errado. Então lembre-se, de 0,1% a 20% sobre o último faturamento bruto da pessoa jurídica. Vale destacar que você tem que tomar cuidado o seguinte, que a partir do momento que eu aplico a multa, vão ser excluídos os tributos para porcentagem dos valores relacionados aos tributos. Então, vou aplicar a multa de 20%. Vai ser tirado esses tributos e daí vai ser aplicado a multa com relação ao faturamento bruto do último exercício da pessoa jurídica. Outro ponto é o seguinte, que nunca vai ser inferior, cuidado, nunca mesmo será inferior à vantagem oferida. Claro, anterior à instauração do processo administrativo. Como é que vai funcionar isso aí, professor? É bem tranquilo. Quando eu falo na regra, é de 0,1% a 20%. Mas tem casos que eu não vou conseguir aplicar a regra, que possui uma dificuldade na sua aplicação. Como assim, professor? Imaginem o seguinte.
Imagine o seguinte, imaginem que aqui nós temos uma pessoa jurídica. Eu criei uma pessoa jurídica em 2021, certo? 2021 tem uma pessoa jurídica, em 2020 tem outra pessoa jurídica. Beleza. Então eu instituí minha pessoa jurídica em 2020, certo? Em 2020. Em 2021, instaurou um processo administrativo, certo? Um processo administrativo de responsabilização para aplicar uma penalidade a mim. Falando, você aplicou-se a você a penalidade de multa, beleza? Tranquilo. Como é que eles vão fazer essa conta? Eles vão pegar o último exercício financeiro, o último faturamento bruto da pessoa jurídica. O último faturamento vai se dar dentro de um exercício. Para a Lei 2.846, para o direito administrativo, para o direito financeiro, como é que vai funcionar? Cada exercício é um ano. Então, 2020 foi um exercício, 2019 foi um exercício, 2018 foi outro exercício e assim por diante. Então, no meu exemplo é o seguinte, eu instaurei a pessoa jurídica em 2020, fui responsabilizado em 2021. Beleza, eles vão pegar o último exercício que vai ser 2020, aí vai ser aplicado de 1/10% a 20% do último faturamento bruto. Mas existem casos em que eu não vou conseguir aplicar esse percentual. Por quê? Porque eu vou fazer da seguinte maneira. Imagine que eu instaurei uma pessoa jurídica em 2021, no mês de fevereiro. Em fevereiro eu instaurei a pessoa jurídica. Daí beleza, instaurei, perfeito. Em setembro veio o processo administrativo de responsabilização aplicando a penalidade de multa. Foi lá e falou, Natan, você vai ser penalizado com multa. Como é que eles vão fazer a base do último faturamento bruto se a minha pessoa jurídica foi instaurada em 2021? Não tem como. Mas professor, não tem como pegar do mês de fevereiro até o mês de agosto, fazer um percentual, fazer um baracubaio ali e fazer uma média e aplicar a multa sobre aquela média? Não pode. Lembre-se disso, a aplicação do percentual vai ser apenas com relação ao último faturamento bruto, último exercício financeiro. Com relação à exceção, vem essa ideia. Se eu não acho o critério para apurar o faturamento bruto da última pessoa jurídica, aí eu vou aplicar uma multa. E essa multa ela vai se dar no valor de 6 mil a 60 milhões de reais. Então lembre-se, quando não seja possível utilizar o critério do valor de faturamento da pessoa jurídica, eu aplico o valor da multa de 6 mil a 60 milhões. Isso é importante você saber. Se você lembrou dessas características da multa, vixe, você vai estar na frente de muitos e muitos candidatos. Perfeito? Beleza. Vamos para outra sanção administrativa? Bora lá. A outra sanção administrativa está relacionada à publicação extraordinária da decisão condenatória. Aqui as bancas gostam de cobrar, a banca vai cobrar de você, qual que é a publicação da decisão, publicação do jornal de revista, vai fazer um monte de nome, mas não vai chegar ao nome que é. E lembre-se do nome. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Como é que vai funcionar a publicação? A publicação ela vai ter a forma de extrato de sentença. Eles vão pegar a sentença, vão fazer um resumão dela e vão apresentar para vocês, certo? Vão trazer para vocês aquele resumo. Isso se chama extrato de sentença, o extrato da aplicação da penalidade, que vai ser publicado nos meios de comunicação na área prática da pessoa, na área de atuação da pessoa jurídica, como por exemplo, tem aquelas revistas 4 rodas, aquelas revistas de construção, aquelas revistas relacionadas à agricultura, tudo isso vai ser aplicado. Vai chegar, vai verificar. Na área de atuação da pessoa jurídica tem uma revista própria? Tem. Então publica lá o extrato da sentença. Não tem. Aí vai seguir outro trâmite, que vai ser, se não houver, na publicação de circulação nacional. Então vai publicar num jornal que todo mundo tem acesso. Esse formato de extrato de sentença, essa publicação, também vai ser afixado no edital, com prazo mínimo de 30 dias. Cuidado com o prazo, tá? O mínimo é de 30 dias. Como é que vai funcionar? Eles vão pegar aquele extrato de sentença e vão chegar até a pessoa jurídica que foi condenada e vai falar, você foi condenado à publicação extraordinária de decisão condenatória. Vou fixar o edital aqui na porta de entrada, beleza? Por quê? Qual que é a regra? Tem que ser em um local visível. Eu não posso colocar embaixo da mesa, eu não posso jogar no lixo, não pode.
tem que ser no local visível em que todo mundo tem acesso, pelo prazo mínimo de 30 dias. Então posso colocar 180 dias, 190 dias, não tem problema nenhum. Vale destacar o seguinte, que às vezes a pessoa ela não tem uma sede para colocar aquela publicação. Aí pode ser fixado esse edital no local da prestação do seu serviço. Imagine o seguinte, imagine que tem uma pessoa jurídica que está relacionada à construção civil, não tem uma sede, mas eles estão construindo um prédio, por exemplo, aqui em Cascavel, na Avenida Brasil, eles estão construindo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele extrato de sentença, chegar do lado da planta e colocar. Por quê? Eu fixei o edital no local visível, na área de atuação da pessoa jurídica, no local onde ela está prestando o serviço. Isso é válido, não tem problema nenhum. Então, no prazo mínimo de 30 dias, no estabelecimento, no local de exercício da sua atividade. Cabe também a publicação no sítio eletrônico da rede mundial de computadores. Outro ponto interessante é que todas as custas, todos os valores para fixar edital, para colocar no sítio eletrônico, para publicar em jornal, vão ser de responsabilidade da pessoa jurídica. Além dela ser condenada à fixação de edital e todos os outros pontos da publicação extraordinária da decisão condenatória, vai ter que pagar todos os custos também. Ok? Perfeito! Avançando, mais um pontinho aqui interessante está relacionado às considerações. O que eu vou fazer? Quais são as considerações para a aplicação das sanções? Aqui, pessoal, nós temos a Lei 2.846, que ela trouxe os parâmetros para a dosimetria da pena. O Decreto 84/20 de 2015 é que vai abordar de forma mais profunda quais são os percentuais da aplicação da multa, como é que ele vai calcular, quais são os fatos que ensejam o tempo para a publicação extraordinária da decisão condenatória. Isso tudo está previsto no decreto. O meu objetivo aqui é simplificar a Lei 2.846. E quais são as considerações dela? São essas aqui. Gravidade da infração, vantagem oferida ou pretendida, consumação ou não da infração, grau de lesão ou perigo de lesão, efeito negativo ou perigo de lesão, situação econômica do infrator também é muito levada em consideração no momento da aplicação da sanção, a cooperação para a apuração das infrações, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com órgãos ou entidades lesionadas, mecanismos internos de integridade, incentivo e denúncia para as irregularidades nos parâmetros da avaliação, que serão estabelecidos por regulamento do Poder Executivo Federal ou aplicação do Código de Ética e de Condutas da pessoa jurídica. Pode acontecer da pessoa jurídica ter canais para denúncia. Esses canais para denúncias vão se encaixar como mecanismos internos, ou um código de ética também é caracterizado como um mecanismo interno que vai ser considerado no momento da dosimetria da pena. Beleza? Beleza. Vamos lá. Instauração e julgamento. Outro ponto bem relevante em que pode aparecer em sua prova. Quando eu falo em instauração e julgamento do processo administrativo para a responsabilidade da pessoa jurídica, que é o famoso PAR, processo administrativo de responsabilidade, será da autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, quem que é responsável por instaurar e julgar o processo administrativo de responsabilização? Quem que vai ser? A autoridade máxima de cada órgão ou de cada ente. Vale destacar que pode ser do poder executivo, legislativo ou judiciário, dependendo aonde foi a infração. Se a infração foi causada com relação ao poder judiciário, vai ser o órgão responsável, a autoridade máxima do poder judiciário. Se for do poder executivo, vai ser a autoridade máxima do poder executivo e daqui a pouco a gente vai ver uma regrinha bem legal. E com relação ao poder legislativo, a mesma coisa. Vale destacar o seguinte, quando eu falo em instauração e julgamento, pode ser delegado. Então eu posso delegar essa atribuição de instaurar e de julgar o processo administrativo de responsabilidade. Mas vocês têm que tomar cuidado no seguinte, nessa frasezinha aqui, ó, é vedada a subdelegação. Eu não posso, por exemplo, delegar para alguém e esse alguém delegar para o outro, subdelegar. Isso está vedado, isso é proibido. Somente pode ocorrer uma delegação, não pode existir a subdelegação. Então eu não posso, por exemplo, eu delegar para fulano e fulano subdelegar para ciclano. Não pode.
fulano tem que realizar o julgamento ou instauração do processo. O processo administrativo, o par, ele vai observar a ampla defesa e o contraditório, respeitando, claro, a Constituição Federal. E a autoridade máxima de cada órgão tem o poder de agir de ofício ou através de provocação. Então ela pode verificar que houve um ato lesivo e pode instaurar o processo administrativo de responsabilização. Não tem problema nenhum. Como também ela pode receber uma denúncia e aí sim realizar a instauração. Então pode ser de ofício ou através de provocação. Claro, vedada a subdelegação. Com relação ao Poder Executivo Federal, vocês têm que tomar cuidado. Falou em Poder Executivo Federal, você tem que lembrar e vincular a Controladoria Geral da União. Por quê? A competência é concorrente para o exame de sua regularidade ou corrigir o andamento. E a Controladoria Geral da União pode instaurar ou avocar o processo. Como é que vai funcionar? O processo foi para o Poder Executivo Federal, certo? Federal, não estou falando estadual e não estou falando em municipal, estou falando no âmbito federal. Quem que vai instaurar ou julgar o processo administrativo? Pode ser tanto a autoridade máxima daquele órgão, como pode ser também a CGU, a Controladoria Geral da União, porque ele possui essa atribuição de avocar, chamar para ele o processo, ou ele também pode realizar a instauração do processo administrativo de responsabilização. Então vai existir essa figura da Controladoria Geral da União no âmbito do Poder Executivo Federal. Lembre-se dessa pessoinha, porque aqui a banca vai falar Poder Executivo Municipal, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e não, é o Poder Executivo Federal. Perfeito? Perfeito. Avançando das comissões. As comissões para o processo administrativo de responsabilidade será designado pela autoridade instauradora. Então vamos lá. Veio a autoridade instauradora, pegou e verificou uma irregularidade. Foi de ofício e instaurou o processo administrativo. A partir do momento que ela instaura o processo administrativo, ela vai designar uma comissão para trabalhar todos os pontos, todos os passos do processo administrativo de responsabilização, beleza? Essa comissão, ela vai ser formada por 2 ou mais servidores estáveis. Outra palavrinha que tu tem que tomar cuidado, porque a banca pode falar para você, a comissão vai ser formada por 2 ou mais servidores em estágio probatório, tá certo? Não, está errado, tem que ser servidores estáveis, ok? Perfeito. Poderá de forma cautelar propor à autoridade instauradora que suspenda o efeito dos atos ou que realize o processo de investigação. Então é competência cautelar também das comissões. As comissões podem pedir ao ente público, órgão de representação judicial e requerer medidas judiciais de investigação, processamento de infrações, inclusive de buscas e apreensões, e cabe também à comissão fazer o seguinte: concluir o processo em 180 dias, contados da publicação do ato em que instituir e podendo ser prorrogado por ato fundamentado da autoridade instauradora. Então, como é que vai funcionar? O processo administrativo de responsabilização, o PAR, ele tem que durar 180 dias, certo? 180 dias. E aqui eu vou vincular com o decreto, tá? Aqui eu vou vincular com o decreto para você já matar 2 pontos em um. Como é que vai funcionar? O processo administrativo de responsabilização, ele tem que durar 180 dias, perfeito? Podendo ser prorrogado por qual período? Aqui que está a omissão da lei. A lei não falou, ela deixou em sentido aberto. Ela falou, ó, o processo tem que durar 180 dias, mas pode acontecer de vocês prorrogarem. Mas pode ser por qualquer período, pode ser por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, pode ser prorrogado, não tem problema algum. Ok? Perfeito. Por isso que a lei deixou em aberto. Pode acontecer alguns casos desse processo estar com uma gama enorme de documentações e que necessita de uma análise um pouco mais profunda nesses fatos. E para isso que deixou em aberto esse prazo para que seja regularizado, seja realizado esse processo administrativo. Então, pode ser prorrogado por ato fundamentado da autoridade instauradora, mas não tem qual que é o prazo que pode ser prorrogado. E no final, nesses últimos dias, a comissão vai apresentar o relatório sobre os fatos e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, além de sugerir de forma motivada a aplicação das sanções. Então, o que ela vai fazer? A comissão ela vai terminar no prazo de 180 dias aquele processo,
vai fazer uma apuração dos fatos e vai verificar a responsabilidade da pessoa jurídica. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a pessoa jurídica praticou tal ato, nós temos prova disso. Ela agiu com dolo, não necessitou a demonstração do dolo da culpa porque a responsabilidade ela é objetiva. Perfeito. Depois de tudo isso, que ela fazer todo o amparo geral, todos os fatos e a verificação das provas, vai dizer o seguinte, sugiro a aplicação de multa no valor de 15%, 10%, 2%, 15%, 20%, ele vai realizar a sugestão. Lembra, a comissão ela não tem competência para julgar, apenas a autoridade máxima de cada órgão ou de cada entidade e no âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, ok? A comissão apenas vai sugerir a aplicação de uma penalidade. Beleza? Belezinha. Avançando, acordo de leniência. Pessoal, acordo de leniência é um ponto que despenca em prova. É o que mais cai com relação à Lei 2.846. As bancas adoram. E muita gente tem dificuldade em 2 pontos. O acordo de leniência com a delação premiada. Por quê? Elas são parecidas, mas elas são totalmente diferentes. Como é que vai funcionar? O acordo de leniência, ele se dá no âmbito administrativo, entre as empresas ou pessoas físicas vinculadas a elas e órgãos administrativos de controle e fiscalização. Então, acordo de leniência, âmbito administrativo. Delação premiada. A delação premiada se dá na esfera penal, envolvendo os crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e deve ser feito exclusivamente por pessoas físicas, que podem ser responsabilizadas de forma criminal pelos atos ilícitos. O que a banca vai falar para você e vai tentar te induzir ao erro? Vai falar o seguinte, o acordo de leniência gera uma responsabilidade penal. Isso está certo? Cuidado, está errado. O acordo de leniência, ele somente engloba o âmbito administrativo, a esfera administrativa, não gera responsabilidade penal. O que gera responsabilidade penal é a delação premiada. Delação premiada que vai aplicar a responsabilidade por crime, vai fazer tudo aquilo relacionado à pessoa física. O acordo de leniência não. O acordo de leniência celebrado por pessoa jurídica. Perfeito? Celebrado por pessoa jurídica. Engloba o âmbito administrativo. Não tem nada de esfera penal no acordo de leniência. Tomem cuidado porque isso a banca vai cobrar de vocês. Perfeito? Beleza. Outro ponto com relação ao acordo de leniência é o seguinte. O acordo de leniência ele será celebrado pela autoridade máxima de cada órgão ou autoridade máxima de cada ente. Você tem que saber disso aqui. Quem é competente para celebrar o acordo de leniência? A autoridade máxima de cada órgão ou a autoridade máxima de cada ente? Vale destacar aqui também, quando falo em Poder Executivo Federal, cabe o acordo, quem vai celebrar o acordo de leniência poderá ser a Controladoria Geral da União. Beleza? Perfeito. Vão ser celebrados, então, pela autoridade máxima de cada órgão de cada ente, com as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos, para que colaborem efetivamente na investigação ou no processo administrativo. Então, vão ser celebrados visando a investigação e o processo administrativo. O acordo de leniência, ele possui como resultado, e a banca gosta de cobrar essa questão de resultado, elas adoram, é o seguinte... O resultado pode ser a identificação dos demais envolvidos na infração e pode ser a obtenção célere de documentos e informações para que comprovem o ilícito para a apuração. Então, assim, pessoal, o que o acordo de leniência visa? Visa a identificação dos demais envolvidos, além da obtenção célere de documentos e informações para a apuração do ato ilícito. Por quê? O que vai acontecer? Imagine que tem 15 pessoas jurídicas praticando atos lesivos contra a administração pública. Todas estão vinculadas. Chega uma pessoa jurídica e fala, eu quero celebrar o acordo de leniência. Beleza. Se não obtivessem as informações céleres desse documento, você não chegaria à conclusão que demoraria para a administração pública verificar quais são as 15 empresas? E com o acordo de leniência não pularia essa etapa de investigação? Não receberia a documentação de forma mais célere? Não verificaria quais são os envolvidos? Sim, então esse é o objetivo, esse é o resultado do acordo de leniência. Então lembre-se desse resultado que a banca vai cobrar de vocês e esse ponto é bem interessante e bem bacana.
Os requisitos são cumulativos, então eu tenho que, para celebrar o acordo de leniência, eu tenho que preencher esses 3 requisitos que são: a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o interesse de cooperar para a apuração do ato ilícito. Então, eu quero celebrar o acordo de leniência. Meu objetivo é celebrar o acordo de leniência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o primeiro a chegar e falar, ó, eu quero celebrar o acordo de leniência. Perfeito? Então, a partir do momento, ele tem que preencher o primeiro requisito de ser a pessoa jurídica a primeira a se manifestar. Além do mais, tem que cessar completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do acordo. Então, quando é que ele vai ter que cessar? A partir do momento que eu realizei a proposição, que eu fiz a proposta da celebração do acordo de leniência, eu tenho que cessar a prática de atos lesivos. Ah, mas eu não posso continuar? Não pode, cuidado. Quando que é o prazo? A partir da assinatura? Não, a partir do momento da propositura do acordo de leniência. Propôs, realizou a proposição do acordo de leniência? Sim, já tem que cessar automaticamente a prática de atos lesivos contra a administração pública. E o último requisito é que admita sua participação no ato ilícito e coopere de forma plena e permanente na investigação e com os processos administrativos, comparecendo sempre que solicitado a todos os atos processuais que encerra. Então, a partir do momento que ele celebra o acordo de leniência, que ele assina, ele confessa que ele realmente estava praticando os atos lesivos. Outro ponto que você tem que tomar muito cuidado com relação ao acordo de leniência é o seguinte: o acordo de leniência, a partir do momento que eu faço a proposta de celebrar, não vai ser considerado como uma confissão. Tomem cuidado, que a banca gosta de falar sobre esse ponto. O acordo de leniência ele não é considerado uma confissão. Ok? Minha mera sugestão, minha mera solicitação da celebração não é considerado como uma confissão. A celebração do acordo de leniência traz algumas vantagens, porque senão não teria o benefício de celebrar o acordo de leniência. E quais são essas vantagens? Primeira vantagem é que isentará a pessoa jurídica da publicação extraordinária da decisão condenatória. Sabe aquela publicação que a gente já viu como sanção administrativa? Sim, vai ser isenta. Não vai ser aplicado essa sanção administrativa à pessoa jurídica. Outra vantagem, outra isenção do acordo de leniência é o seguinte: tem proibições de receber que estão previstos no âmbito mais judicial. Então, essas proibições de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações e empréstimos a órgãos, entidades públicas e instituições financeiras públicas ou controlados pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos vão cair por terra, vão poder receber essas doações ou incentivos, beleza? E por fim, reduzirá em 2/3 a multa aplicável, tá? Sabe aquela multa que aplicou de 1/10 a 20%, no caso da regra geral, em que eu consiga oferir o último faturamento bruto, cai em 2/3, perfeito? Beleza. Vale destacar o seguinte, você tem que tomar cuidado nesse ponto. A celebração do acordo de leniência não exime a responsabilidade jurídica da pessoa ressarcir de forma integral o dano que ela causou. Como assim, professor? Imagine que ela causou dano de 1 milhão à administração pública. Prejudicou, causou um ato lesivo e tirou 1 milhão da administração pública. Esse 1 milhão vai ter que ser devolvido. Não importa se celebrou ou se não celebrou o acordo de leniência. Vai ser aplicado a sanção, e ela deverá ressarcir esse 1 milhão, não importa. A partir do momento que ela celebra o acordo de leniência, o que vai realizar a vantagem essa pessoa jurídica está relacionado à isenção da publicação, a redução da multa em 2/3 é a questão de receber subsídios, subvenções, doações. Mas com relação à reparação integral do dano causado, não importa. Vai ter que reparar, vai ter que devolver todo o dinheiro que retirou da administração pública. Então, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar de forma integral todo o dano que ela causou. Pontos especiais sobre o acordo de leniência que você tem que levar para a sua prova. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico. Tá? Falou do mesmo grupo econômico, vai se estender os demais o acordo de leniência. Mas para se estender aos demais, tem que seguir uma regra. E qual que é ela? Desde que firmem um acordo em conjunto, respeitadas as condições nelas estabelecidas. Imagine que um grupo tem umas 15 filiais. Beleza? Tem umas 15 filiais, cada uma com CNPJ diferente. Ela é um grupo
ela é considerada um grupo econômico e quando eu celebro o acordo de leniência, por exemplo, na matriz, pode abarcar os efeitos das demais. Então pode todos os efeitos do acordo de leniência abarcar com relação às outras 14 filiais. Mas para isso, todas têm que assinar em conjunto. Se não assinarem, somente vai abarcar aquela pessoa jurídica que celebrou o acordo de leniência. A proposta do acordo de leniência se tornará pública após a sua efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Então, assim, quando eu realizo a proposta do acordo de leniência, vai tramitar em segredo, certo? Ninguém vai ter acesso. Mas quando eu celebro o acordo de leniência, a partir do momento que eu encerro ele, que eu falo celebrei, aí vai se tornar público. Claro, tem casos em que não dá para ser público o acordo de leniência, porque vai dificultar a obtenção célere de documentos e de informações, beleza? E vai dificultar também a apuração de outras pessoas jurídicas que tenham causado o ato lesivo. E para isso, o que eles fazem? Mantém em segredo ainda o acordo de leniência, ok? Vale destacar também que o acordo de leniência não importará em reconhecimento da prática de ato ilícito investigado a proposta de acordo leniência rejeitada. Então, assim, realizei a proposta de acordo de leniência, foi indeferido? Foi. Vai ser considerado como uma confissão? Não é considerado como uma confissão. A banca já cobrou uma questão muito semelhante a essa, então você tem que tomar cuidado. A mera proposição, a mera pedido de acordo de leniência e sua rejeição não importam em confissão da pessoa jurídica na prática de atos lesivos. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Então vai ser aplicado no mínimo 3 anos de sanção para a pessoa jurídica que é impedida de celebrar novo acordo de leniência. Com relação às sanções judiciais à pessoa jurídica, nós temos as sanções judiciais de proibição de receber. Aqui, pessoal, o seguinte, para você lembrar, quando eu falo sanções judiciais, elas são totalmente diferentes das sanções administrativas. Sanções administrativas, publicação, extraordinária decisão condenatória e multa. Com relação às sanções judiciais, são essas aqui. Proibição de receber subsídios, subvenções, doações, empréstimos, incentivos de órgãos ou entidades e de instituições financeiras, públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 ano e no máximo de 5 anos. Quando eu celebro o acordo de leniência, vai isentar essa penalidade, essa sanção. Pessoal, desculpa, pulei aqui, essa sanção. Beleza? Outra sanção judicial está relacionada à dissolução compulsória da pessoa jurídica, que será determinada quando comprovadamente tiver sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de ilícitos ou ter sido constituída para ocultar, dissimular interesses ilícitos ou a identidade de beneficiário dos atos praticados. Então, assim, pessoal, como é que vai funcionar essa questão? A partir do momento em que aplica-se uma sanção judicial, o que vai acontecer? Pode existir da pessoa jurídica ser criada para fraudar ou para tirar o patrimônio, colocar em outro, fazer algazar. A partir do momento em que preenche um desses 2 requisitos, pode ocorrer a dissolução da pessoa jurídica. Ela vai ser extinta, não vai mais existir, vai ser encerrada a sua personalidade jurídica. Perfeito? Preencher um desses casos, dissolução da pessoa jurídica como uma sanção judicial, não é uma sanção administrativa. Perfeito? Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Então pode, sei lá, cheguei a uma conclusão e verifiquei que tem que ser aplicada a suspensão ou interdição de suas atividades. Então suspenda as atividades daquela pessoa jurídica pelo prazo de 2 anos, 1 ano, 30 dias, 20 dias, isso é uma competência e ela possui essa atribuição. Pode também realizar o perdimento de direitos, valores de representações de forma direta ou indireta obtidos na infração. Pode também realizar o perdimento de bens, claro, ressalvados os direitos do terceiro de boa-fé. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Beleza, pessoal? Então, a gente viu bastante tópicos sobre a Lei 2.846, perfeito? A gente trabalhou muito ponto
que vão te ajudar e que são os que mais caem em prova. Então é muito importante você saber, você ter conhecimento sobre todos esses pontos. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado. Continue sempre estudando, focado, não desista dos seus sonhos. Beleza? Acompanhe minhas redes sociais ali que eu estarei sempre postando uma dica com relação ao concurso da Caixa Econômica Federal. Vai ter dica da Lei 12.846, a gente vai trabalhar com os princípios da Constituição Federal, vai ter pontos relacionados ao Decreto 8420 de 2015 que fala sobre a Lei 12.846. Então todos esses pontos a gente vai trabalhar de forma gratuita para te ajudar a você gabaritar essa lei e passar e alcançar os seus objetivos. Perfeito, pessoal? Forte abraço, bons estudos e até mais!